nosso estudo a respeito das mulheres diante de Deus, né? A respeito do que é que a Bíblia fala a respeito das mulheres. Porque muitas vezes nós temos uma visão, muitos crentes têm a visão machista de que a Bíblia é machista, de que Deus só fala com os homens, de que Deus só pode usar os homens, e que a mulher foi feita por causa do homem, e que a mulher foi feita para servir o homem, né? E nós vimos com a Bíblia que quando Deus criou o homem, Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. E quando Deus estava formando, ou seja, quando Ele deu forma, Ele já havia criado, Ele já havia planejado. Quando Deus criou Adão, a mulher, ela já existia no pensamento de Deus, porque Deus planejou homem e mulher. O projeto de Deus, desde o início, quando Ele criou, era homem e mulher. A única diferença é que Ele deu forma primeiro a Adão. Nós discutimos, nós vimos com a Bíblia, que Deus queria, né? Deus, Ele fez tudo de uma forma para que Adão se sentisse só, para que Adão valorizasse a mulher, para que depois, quando a mulher fosse feita a partir ali dos ossos de Adão, Adão pudesse valorizar e Adão pudesse ver a mulher como ser igual. Amém? E nós vimos isso semana passada. Nós vimos o que mais semana passada? Nós vimos semana passada que a mulher, ela pode sim pregar, né? Uma citação que eu não lembro se eu cheguei a ressaltar isso na passagem, mas Paulo fala: a mulher que ora, a mulher que prega, ela tem que usar um véu. E nós vimos que essa coisa do véu, essa coisa do corte de cabelo, é costume de Paulo, é costume da sociedade. Tanto que Paulo dizia: eu não permito, eu falo, sou eu dizendo. Paulo nunca disse que era Deus dizendo. Amém? E nós vimos tudo isso na semana passada. Nós vimos a respeito da visão de Deus para a mulher, que não é ela ser inferior ao homem, mas ela completar o homem e o homem completar a mulher. Nós vimos que a passagem que Deus fala, a passagem da Bíblia que diz que Deus criou a mulher, né? Que Deus olhou para Adão e disse: Adão está só, Adão precisa de alguém. A passagem que foi traduzida como alguém que o ajude ou como auxiliadora, que hoje é traduzido como se fosse um serviçal, né? Parece até que Eva foi feita para ser uma serviçal de Adão, que Eva foi feita para ser alguém inferior a Adão. Na verdade, quando nós vemos o original ali, Deus está dizendo que prepararia alguém que completasse Adão. Alguém que o auxiliasse, o completando e que o tornasse inteiro. Né? E nós vemos aí que o homem sem a mulher, ele estaria incompleto. Amém? Por isso ele se sentiu só. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade a tudo isso que nós vimos na semana passada, só que nós vamos focar um pouco no casamento. Amém? Porque nós vimos a visão de Deus, a mulher na igreja, a mulher diante de Deus, e hoje nós vamos focar um pouco no casamento. Assim que eu conseguir mexer no celular da pastora, porque o celular da pastora é com ele que eu estou pregando hoje aqui, e ele está me dando 1-0. Glória a Deus. Então, vamos imprimir 2 Coríntios, 1 Coríntios, perdão, 7:28. 1 Coríntios 7:28. Agora nós vamos rapidinho, porque tem algumas passagens, se a gente não for rapidinho, não vai dar tempo. 1 Coríntios 7:28 diz assim: mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações da carne, e eu queria poupar-vos. Amém? Isso em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28. Agora vamos em Provérbios capítulo 18. Provérbios 18, 22. Diz assim: o que acham a mulher, acham uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor.
Amém? Em outras versões diz: o que acha uma esposa, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Amém? A primeira coisa que nós temos que falar a respeito do casamento é que o casamento, ele é bênção. O casamento, ele é propósito de Deus. Deus, ele não fez o homem e a mulher para ficarem sozinhos. Amém? Deus, ele fez o homem e a mulher para constituir família. E nós vemos muito, é muito comum a gente aconselhar e dizer assim: olha, mas o casamento, ele traz aflição. Mas o casamento, ele vai trazer problemas. Então nós vamos abrir um parêntese para entender o que é que está sendo dito. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que se a pessoa se casar vai ter problemas e que o apóstolo Paulo diz que é poupar essas pessoas. O apóstolo Paulo era uma pessoa que viveu solteira. Primeiro nós temos que entender isso. O apóstolo Paulo, ele tinha o seu chamado, ele tinha o seu ministério. E como o Elson estava pregando aqui na quinta-feira, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu limite, cada um tem suas características. Nós somos pessoas diferentes umas das outras. Nós temos demandas diferentes umas das outras. Demandas sentimentais, demandas emocionais, demandas físicas, não é? Cada um de nós tem a sua cultura própria, os seus interesses próprios. Algumas pessoas já chegaram aqui às vezes e disseram: bem, você está vestindo com uma roupa de marca tal, está tirando onda, e eu não entendo nada de roupa, porque isso não é uma demanda para mim, uma roupa de marca. Então eu não entendo se é Mitchell, ou se é do Jacaré, ou se é uma roupa que eu comprei ali no camelô. Para mim, eu não tenho essa distinção. Mas já outro irmão não, tem a demanda. Para ele não é qualquer coisa, para ele precisa usar uma roupa de marca. Então, nós somos pessoas diferentes, nós temos interesses diferentes, nós temos pensamentos diferentes. O apóstolo Paulo, ele é uma pessoa que vivia sem casar. Ele não chegou a se casar. E por causa disso, ele aconselha muito, porque ele via muito os problemas que se davam no casamento, os problemas que decorrentes do casamento. E lá em 1 Coríntios, Paulo, aconselha com conselho dele, como sugestão. Ele dá uma sugestão para que as pessoas não se casem, porque quando se casam, eles têm problemas. Mas em contrapartida, quando nós lemos a Bíblia, como nós vamos em Provérbios, como nós vamos Jesus falando, como nós vamos em toda a Bíblia, nós vemos que Jesus, Deus, ele projetou casamento. Deus, ele instituiu família, homem e mulher. Amém? Isso é um propósito de Deus. Então nós crentes temos que tirar da nossa mente que casamento é coisa ruim. Casamento não é coisa ruim, casamento é coisa boa. Casamento é coisa boa, amém? Algumas pessoas que recebem o dom de Deus, o chamado de Deus diferenciado, e essas pessoas, elas não se casam, elas conseguem ficar a vida toda sem se casar, elas ficam sozinhas, elas não sentem falta, não sentem o desejo carnal, né? não sentem o desejo físico, a necessidade física de ter alguém. E essas pessoas, elas vivem sozinhas, mas não é todo mundo. Na verdade, é uma minoria. Um ou outro e olha lá. A maior parte das pessoas que a gente vê solteiro dentro das igrejas são pessoas que, primeiro, bota na cabeça que casamento é uma coisa ruim, porque vai atrapalhar a obra, porque vai atrapalhar a carreira, porque vai atrapalhar, seja o que for, ministério, e aí acaba não casando e fica partido. 2, são pessoas que idealizam na sua mente o varão perfeito, a varoa perfeita, e quando Deus manda o varão certo, ele não quer, a varoa certa, ele não quer, porque na sua mente ele idealizou o varão, a varoa perfeita. E isso está sendo pregado e ensinado dentro das igrejas. Pessoas que pregam, Pessoas que pregam, se você pedir a Deus o varão com um carro tal, Deus vai lhe dar o varão com carro tal, vai lhe dar o cabelo vai ser lisinho, vai ser lourinho, vai ser lourinho claro, vai ser forte, vai ser alto, vai ser assim. E aí as meninas ficam todas achando que
eu vou orar e vou pedir esse varão. E se não vier esse varão, não presta. E aí o irmão tá lá e aí é ministrado pro irmão, olha, você ora porque Deus vai mandar, o corpo todo bonitinho, o cabelo nas costas, né? E toda mansinha, que é para você mandar nela. E aí o irmão fica com aquela coisa na mente, não, vai vir a minha varoa, que vai ser aquela, que vai ser daquele jeitinho, e que se for diferente, não presta. Então são esses dois tipos de pessoas que ficam solteiras dentro das igrejas. São pessoas que... Tem um terceiro ainda. Tem um terceiro. São aqueles que casam fora do tempo ou fora da ordem de Deus e acaba casando com uma pessoa errada e quando é amanhã ou depois tem que separar porque o camarada bate ou porque a mulher trai. Então nós vemos que a questão de ficar solteiro raramente é porque a pessoa é como Paulo. Raramente é porque a pessoa tem um chamado e não sente falta e pode ficar sozinha. Na maioria das vezes é por causa de um problema, de uma ministração que foi dada errada ou de um pensamento que foi implantado que foi um problema, foi uma deficiência, foi um alejo na mente. Mas o propósito de Deus, ele é casamento. Mas, irmão, Paulo diz que o casamento dá problema. O casamento, realmente, você vai ter problemas. Obviamente, quando você coloca duas pessoas que nasceram em lugares diferentes, que viveram experiências diferentes, que têm vontades diferentes, e você coloca essas duas pessoas na mesma casa, no mesmo quarto, na mesma cama, óbvio que vai ter problemas. É lógico, vai ter problemas. Mas nós temos que entender uma coisa que muita gente não sabe, mas que é óbvio. Tudo o que é bom tem o seu preço a ser pago. Não fique pensando que com uma bênção, uma coisa muito boa, você vai conseguir sem pagar o seu preço. Você não vai conseguir aprender a tocar uma coisa se você não passar dias e dias treinando. Se você não perder o seu tempo que você estaria no lazer, que você estaria fazendo uma coisa que você quer, mas você para ir treinar o seu instrumento. Se você não fizer isso, se você não pagar esse preço, você não vai aprender a tocar. Se você quer falar outra língua, você tem que perder tempo ali ouvindo, aprendendo. Se você quer ser um pregador abençoado, se você quer ser uma bênção nas mãos de Deus, você tem que perder tempo ali se santificando. Perder não, ganhar. Mas você tem que dedicar tempo se santificando, lendo a Bíblia, você tem que pagar o preço. Da mesma forma, o preço que é pago para a gente ter a bênção que é o casamento, é ter que suportar diferenças, é ter que suportar pequenos problemas do nosso dia a dia. Diferenças que vão aparecer, são problemas no casamento, traz mesmo problemas, dificuldades, vai ter hora que o dinheiro vai apertar e aí você não vai poder fazer uma certa coisa, você vai ter que abrir mão de outra, você vai ter que parar. Graças a Deus. Amém, glória a Deus. E você vai ter que parar para poder conciliar tudo isso. Então não pense, não coloque na sua mente, o casamento vai trazer problemas, então eu não vou casar, porque é uma coisa ruim. Isso não é verdade. A verdade é que casamento é propósito de Deus. Vai trazer problemas? Vai, mas é o preço que eu vou pagar para instituir a minha família, é o preço que eu vou pagar para viver com alguém que eu amo, que eu gosto. Amém? Todos entenderam? Então vamos tirar esse tabu da nossa mente de que casar é ruim, casar vai trazer problema, casar eu vou ter que gastar dinheiro, casar eu vou ter que abrir mão da minha privacidade, da minha liberdade. Não, pelo contrário. O casamento em Deus, em Cristo, ele é bênção. Você vai pagar o preço por essa bênção, mas é bênção. Amém? O casamento ele só é maldição se for fora do tempo, se for com a pessoa errada, sem o ordenar de Deus. Amém? Aí é maldição. Mas fora isso, se for debaixo do aval de Deus, se for com a pessoa que Deus falou, que Deus mostrou, glória a Deus. E um dos sinais que eu acredito, que é quando Deus mostra que é alguém, obviamente que a gente vê a pessoa que é de Deus.
Deus não vai mandar você casar com uma pessoa que não é de Deus. Né? E a segunda coisa que eu acredito, é uma coisa particular minha que eu acho, é que Deus ele coloca o gostar da pessoa. Você começa a gostar da pessoa de uma forma diferente. Você olha a pessoa com outros olhos. E aí quando você vai conhecendo a pessoa, você vai se aproximando e Deus vai confirmando no seu coração. Você vai sentindo pela pessoa. Porque quando Deus coloca esse sentimento, Deus não colocaria para brincar com você. Deus não vai brincar com o seu sentimento. Deus não vai brincar de lhe magoar. Quando Deus faz isso, é porque Deus tem um propósito. Também? Porque Deus tem um projeto. Tinha uma abençoada, inclusive, que ela é solteira com uns 40 e tantos anos, dentro da igreja. E ela dizia para mim, eu acho que lá atrás, não pode achar essa pessoa. E ela dizia pra gente assim, porque aos olhos de Deus eu sou bonita, então eu fico pensando nisso. Ela queria dizer assim, que as pessoas achavam ela feia, mas ela aos olhos de Deus era bonita, então Deus ia mandar o varão dela. Eu entendi muito bem a linha de raciocínio, porque ela não costumava ter linha de raciocínio muito definida. Mas eu parei, meditei e eu disse para ela, olha irmã, uma coisa é certa, mesmo que o mundo todo lhe ache feia, o varão que Deus mandar para você vai lhe achar bonita. Porque Deus não vai dar para você uma pessoa que é feia a seus olhos. A pessoa que Deus vai mandar para você, ela pode ser feia para o mundo todo, ela pode ter um olho na testa, mas quando você olhar, você vai achar bonita. Porque Deus vai fazer você, aos olhos dela, você ser. Glória, somos Deus! Deus é perfeito, né? É por isso que há esperança. Porque mesmo que o mundo todo ache a pessoa feia, aos seus olhos ela vai ser bonita. Porque Deus trabalha assim. Deus não é carrasco de lhe amarrar numa pessoa que você acha feia, de amarrar em uma pessoa que você não gosta. Deus vai fazer você gostar da pessoa. Deus vai fazer você achar a pessoa formosa. Deus vai fazer você achar um varão formoso. Amém? Mesmo você não magrela assim, você é formoso. Amém? Então, casamento é a bênção de Deus, meu irmão. Tendo dito isso, nós vamos passar à frente. Vamos em Colossenses. E vamos rapidinho por causa do horário. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Todo mundo bem? Vamos lá. Diz assim, na minha linguagem que é a linguagem de hoje. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Toma, Maria. Amém? Repete de novo, amém. Vamos lá. Agora na linguagem tradicional. Vós, mulheres, estejais sujeitas ao vosso próprio marido, como convém o Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Amém? Essa passagem nós vimos em muitos outros conselhos e aqui a gente vê a estrutura básica do casamento. Essa estrutura básica nós vamos olhar mais de perto. Mas a estrutura básica do casamento é: Deus colocou o homem como líder. Ou seja, o homem, ele lidera o seu lar. Nós vamos olhar um pouco mais de perto também sobre o que é esse liderar. Também. E pelo fato dele liderar, ele deve ser respeitado e obedecido pela esposa. Ou seja, a esposa não pode fazer algo sendo que o marido discorda daquilo. A esposa ela não pode ir para um lugar sem o marido saber. A esposa ela não pode fazer algo que o marido ele se sente ofendido com aquilo. Então, deve haver uma liderança. Porque Deus ele é perfeito. Ele cria tudo
com hierarquia. A obra de Deus tem hierarquia. Deus colocou os diáconos, Deus colocou evangelistas, Deus colocou pastores. Então Deus, ele organiza. Porque se você não organizar, se você não colocar um líder, fica todo mundo querendo liderar todo mundo querendo mandar todo mundo e nada vai para frente. E Deus sabe que assim também ia ser no casamento dentro de casa. Se não instituir um líder, você não sabe se quem lidera é o marido, se quem manda é a mulher, ou se é o filho que já está criando o barco e manda em todo mundo. Então a gente tem que ter uma organização. E por causa disso, Deus estrutura o casamento dessa forma. O varão vai liderar o lar, a mulher ela vai obedecer e liderar os filhos. Só que ele deixa bem claro, vós maridos, não irriteis as vossas mulheres, não sejam grosseiros com vossa mulher, ou seja, não confunda a liderança com o domínio, não confunda a liderança com propriedade. Não ache que porque você é o líder você pode fazer o que quer e o que acontece e a mulher tem que comer calada. Amém? E nós vamos abrir mais isso. Nós vamos ver, aqui essa é a organização de Deus, né? Vamos agora em Efésios 5. E nós vemos que hoje essa organização que Deus deixou está sendo perdida. Está sendo perdida. Hoje nós vemos que tem casa que a gente não sabe mais quem manda, que aquela coisa desorganizada, que filho faz o que quer, que ninguém sabe dar satisfação de nada, né? Aquela coisa da ideia. Nós vemos que uma coisa boa e ruim que vem acontecendo é que a sociedade está evoluindo. Com o fato da sociedade estar evoluindo, o que está acontecendo de bom? As mulheres elas estão se destacando, as mulheres elas estão assumindo o seu lugar. Os homens pensam que as mulheres estão querendo tomar o lugar deles. Isso não é verdade. A verdade é que as mulheres elas estão assumindo o seu lugar de direito, que é acompanhando os homens. Porque Deus fez homens e mulheres iguais. A diferença é física, o corpo físico, e no casamento o homem deve liderar. Observe que Deus coloca essa liderança no homem no casamento. Deus não coloca isso na sociedade, todo homem vai liderar toda mulher. Isso não é verdade. Ou seja, na sociedade, o homem e a mulher eles são iguais. Ou seja, a mulher ela pode ser chefe do homem, a mulher ela pode ser superior ao homem, e diante de Deus isso não tem problema. Porque a liderança do homem ela está restrita ao casamento, ela está restrita à família. Então a mulher ela tem se desenvolvido, ela tem assumido o seu lugar de acompanhar o homem, de estudar, que as mulheres não podiam antes, porque foi um direito negado pelos próprios homens. Deus nunca falou, não deixe sua mulher estudar. Deus nunca disse isso. Não deixe sua filha ir para a escola. Deus não deu esse mandamento. Mas aí, por causa da sociedade machista, por causa dos homens que criaram um esquema para que as mulheres fossem inferiorizadas, ficassem presas dentro de casa. Então a sociedade ela veio crescendo dessa forma, que a mulher ela fica no fogão, que a mulher ela fica lá. E isso é fácil de perceber porque o homem tem mais força física. Então ele dominou a mulher. Mas de um tempo pra cá não, a mulher está estudando, a mulher está se desenvolvendo, ela está assumindo cargos de poder. A nossa presidente da república é uma mulher. Amém? Nós vemos que a mulher está se desenvolvendo. Isso é bom. Mas o lado ruim é que por causa de pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que não entendem o projeto de Deus, muitas vezes a mulher, por ser independente, ela quer governar o seu marido, ela quer governar o seu lar, ela quer dar ordem